Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre segurança, facilities, media out of home. Nossos convidados, Iná Adolfato, diretora da Movimento Serviços Especiais Litoral e Segurança Patrimonial, e Marcelo Bozani, gerente comercial da Eletromídia Litoral Paulista. Obrigado pela presença. Iná, há quantos anos existe a Movimento Serviços Especiais, a Litoral Segurança Patrimonial? São duas empresas separadas, diferentes? É um grupo familiar. Primeiramente, obrigada pelo convite. A empresa tem 31 anos de mercado. Nós fomos uma das pioneiras aqui na Baixada Santista de terceirização de mão de obra. E nós estamos aqui há 31 anos. Nossa, bastante tempo, né? E quais serviços que as empresas oferecem? São duas empresas que formam um grupo, cada uma oferece um tipo de serviço. Isso, a Litoral, ela é a parte da segurança patrimonial, né? Que faz os serviços de segurança patrimonial armada ou desarmada. E a Movimento é Facilities, né? Que é portaria presencial, portaria remota, limpeza, recepção, administrativo, todo o ramo. Vocês atuam mais na Baixada Santista, mais em Santos? É mais aqui, não só em Santos. Hoje nós estamos prestando serviço desde a Riviera de São Lourenço. Para você ter ideia, nós estamos no shopping da Riviera de São Lourenço há 31 anos. Bastante, o tempo da empresa. O tempo da empresa. Eles é o nosso cliente número 4. Nossa, que legal. Então, estamos lá até hoje. E a gente presta serviço também em Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente e também Praia Grande, Mongaguá. Toda a Baixada, toda a Baixada Santista, gente. Muito bom, parabéns. Obrigada. Marcelo, Media Out of Home. Explica o que é isso primeiro, né? Bom, primeiramente, mais uma vez, é um prazer estar nessa casa, né? Estar com vocês aqui, do lado da Iná, que é uma querida também. Ela falou agora, né, que o shopping foi o quarto cliente dela, né? A Iná, por acaso, quando eu cheguei na Eletromídia, foi o meu primeiro cliente. Nossa. Então a gente tem um carinho muito grande. Legal. A gente colocou a Iná dentro de grupos de network e tal, mas depois a gente vê esse caso. A mídia out of home nada mais é do que a mídia fora de casa, né? Hoje é uma tendência, né, essa exploração de acompanhar o consumidor na jornada dele, né? Então, a gente busca exatamente estar com essa mídia. Você não está numa TV dentro de casa, mas você está na rua expondo a marca dos anunciantes para esse público geral, né? É isso, através de placas, painéis, elevadores, televisões de elevadores, tudo isso é um tipo de mídia. O out of home, o que é? A mídia fora de casa, ou seja, tudo que é mídia de rua é chamado de out of home. E a Eletromídia faz tudo isso? Até aqueles de ruas, aquelas placas de rua? Não, a Eletromídia é a mídia digital out of home, né? Tem o OH, né, que é o out of home, e tem o DOOH, que é o digital out of home. Então a Eletromídia, sim, ela trabalha mais fora de casa, mas dentro de ambientes como os prédios comerciais e residenciais, além de outros pontos, né, como supermercados, clínicas, academias, hotéis, universidades. E painéis fora, aqueles painéis, então pararam, vocês estavam fazendo? Não, a gente também tem, só que é uma outra empresa, que é a Vista Mídia, não é a Eletromídia. Muito bom. Então, a Eletromídia, quer dizer, hoje a mídia out of home vive uma expansão enorme aqui no Brasil, né? A Eletromídia tem algum plano de expansão aqui na nossa região? Com certeza, né? A gente busca cada vez mais tá
está ampliando o número de cidades. A gente está estudando, como a Iná falou também, de repente ter uma presença Bertioga, Riviera, e além de expandir outras cidades. Hoje a gente está em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande, e a gente está no movimento de cada vez mais ampliar esse número de telas. Hoje a gente tem em torno de 620 telas aqui na região, e a gente vai ampliar bem esse número até o final do ano, se Deus quiser. Número bem expressivo, né? Isso aí. Iná, a Movimenta Litoral, ela atua no mercado bastante competitivo, né? Quais são os principais diferenciais que vocês buscam oferecer aos seus clientes? Primeiramente, como é uma empresa bem com sede própria, com bastante história, né, de 31 anos de história, nós temos já um nome, né, no mercado. E o nosso diferencial é o passivo. Por exemplo, nós temos a empresa hoje, nós temos um passivo de 4 funcionários por ano, então, porque a gente trabalha tudo dentro da lei, né? O atendimento, né? O atendimento personalizado, né? Quem atende os clientes, eu mesma ou alguém da empresa, né? Acima de mim. Nós não deixamos os nossos clientes para os nossos gerentes ou para os nossos inspetores tratar. A gente está junto com eles. Então, esse é um diferencial também, é um atendimento personalizado. Eu acho que é uma dos nossos benefícios. Hoje atendimento é tudo, né, Marcelo? É difícil chamar de Marcelo, porque o Marcelo tem um apelido que todos conhecem. Marcelo Bozani, né? Mas, então, Marcelo, isso você que trabalha nessa área de frente, né? O atendimento hoje é fundamental, né? O atendimento é fundamental e eu vejo uma grande deficiência na nossa cidade nesse sentido, em diversos segmentos. Infelizmente, os empresários, de um modo geral, não vou falar que é somente responsabilidade deles, né? A gente sabe o quão difícil é a gente encontrar mão de obra capacitada no mercado, né? Hoje a gente vê muita gente falando que assim, as pessoas querem emprego, mas não querem trabalhar. Essa é a realidade. Eu estou empregado, mas, cara, eu falo assim, Santos é uma cidade de referência no Brasil e acho que a mão de obra ela poderia melhorar e muito na região. Na eletromídia, por exemplo, a gente busca esse ponto, né, de qualificar sempre, treinar sempre nossa equipe, a gente leva eles para a sede em São Paulo. Então, eu acho que assim, a pessoa que veste a nossa camisa, ela está vestindo o nome da empresa. Então, se ela fizer coisa boa, ela vai ser lembrada por coisa boa. Se ela fizer coisa ruim, vai remeter negativamente ao nome da empresa, né? Bem isso. É isso mesmo. Então, o que a Iná falou, né, Iná? É fundamental esse atendimento. E você tem, quem trabalha nessa área ainda tem um problema, né? Que às vezes falta funcionário meio que em cima da hora. Aí tem que substituir na portaria, na limpeza e tal. Então tem que ter essa agilidade também, esse atendimento é fundamental também, né? Esse atendimento nosso, a gente trabalha com plantonistas, né? Qualquer horário que você for visitar a empresa, você vai ver segurança na parte operacional, porteiros, auxiliares de limpeza, lá esperando alguma coisa acontecer para a gente poder ter essa substituição imediata, que é muito importante, para que a gente não deixe o cliente sem o suporte necessário do que a gente foi contratado, do que ele contratou. Então, é muito importante. E esse ponto que o Marcelo falou também, o Bozani, dos funcionários, né? Hoje está muito difícil essas pessoas quererem realmente trabalhar, então está muito difícil a mão de obra qualificada. Então a gente tem que qualificar poucos que querem, a gente tem que fazer esse trabalho de reciclagem para que ele se torne um funcionário, né, mais qualificado. Muito bom. Marcelo, para quem ainda não investe nesse formato, né, da Media of Home, tipo eletromídia, né, quais são as principais vantagens desse processo, desse tipo de divulgação dentro de uma estratégia de comunicação? Vamos falar mais dos elevadores e dos elevadores, vai. Tá, vamos falar. Os elevadores, eles têm um alto índice de atenção, né? O que a gente chama assim, hoje, se você for analisar uma pesquisa, em média, 95% das pessoas, ou seja, de cada 100 pessoas que entram em elevadores, 95 olham para a tela. E um ponto marcante para a gente, que a gente fala, a gente é um veículo de recall, ou seja, de lembrança de marca. Por quê? São exibições de 10 segundos
fração curta de tempo, ou seja, a tua marca ela é lembrada o tempo todo. Então, eu acho que isso é um grande diferencial da gente. A gente fala hoje com um público muito qualificado, né? É um público cada vez mais difícil de ser atingido. Então, a gente está dentro de prédios corporativos, então, ou seja, você fala com os empresários que trabalham nesse prédio, com os funcionários e visitantes, e os prédios residenciais que hoje, se você for ver os principais prédios de referência de Santos, todos eles têm eletromídia. A gente fala os prédios da ENG Plus, quase todos os prédios da construtora têm as nossas telas, né? Então, a gente procura cada vez mais, como eu falei na pergunta anterior, né? Acompanha essa jornada do consumidor. Então, quanto mais pontos a gente tiver, isso vai ser mais positivo para o empresário. A Iná veicula, a própria ENG Plus, a Iná está comigo desde assim, ela foi meu primeiro cliente na eletromídia e está com a gente até hoje. Ou seja, são praticamente aí 12 anos caminhando junto com a gente. Você é a mesma coisa, né, Barroso? Através da ENG Plus. Então, a gente tem... A Life também, né? A ENG Life menos também. Tempo. Menos tempo. Um diferencial que eu falo assim, se você for ver a maioria dos veículos de comunicação de Santos hoje, não tem cliente, não tem veículo com cliente com mais de 10 anos. Esse é um diferencial. A gente tem mais de 15 clientes com mais de 10 anos de exibição com a gente, de contratos seguidos. Então, isso eu falo que é um sucesso para a gente. Esse anunciante está com a gente, como vocês, por exemplo. É isso aí. Não, e de tanto ver, né, Iná, que é contratada, que te contrata de nós também, né, que temos essa parceria, eu acho que de tanto ver as pessoas assistirem a TV, ela vai marcando, que você falou, vai marcando o nome e passar umas mensagens curtas, né? Mas o interessante é que fica na cabeça da pessoa. Não, e o que é legal é que assim, a eletromídia ela não é um veículo de propaganda, né? Ela é um veículo de comunicação. A gente tem mais de 120 parceiros de conteúdo. Então a gente passa diversas notícias de ESPN, Sport TV, cara, uma série de conteúdos, G1, Discovery, NetGeo. Então assim, tem uma série de canais que falam com esse público diariamente e lógico os anunciantes passam nesses intervalos, né? Então pra gente é uma satisfação enorme ter essa audiência bem qualificada. Isso aí. E na terceirização é uma realidade no país, né? Hoje a maioria dos prédios hoje tem os seus funcionários terceirizados. Quais as principais vantagens para o contratante dessa forma? E como essa forma de terceirização contribui para a redução de custos e maior eficiência operacional? Quer dizer, compensa mais ter funcionários terceirizados do que contratados? Quais são as vantagens? Eu digo, Barroso, que a primeira vantagem é o passivo. É o primeiro benefício de uma terceirização. E a terceirização, por faltas, por licenças médicas, quando você terceiriza esse tipo de serviço, né, você não tem esse tipo de problema, né? Você vai deixar o seu tempo, por exemplo, vamos supor no seu prédio, se você é o síndico de lá, ou você vai deixar essa administração como terceirizada e você vai focar no seu próprio trabalho, né? Porque esse tipo de serviço, ele dá um pouco de trabalho, né? E os benefícios são substituição, que como você mesmo já disse, qualificação. Passivo trabalhista, menos, porque a empresa assume, né? Então, funcionários que vão na justiça, a empresa fica responsável, né? Sim. Talvez o treinamento desses funcionários seja muito... Porque você contrata funcionário, se não tiver experiência, quem que vai treinar o funcionário que está lá? Esse treinamento, Tem que ter essa reciclagem, né? Eu digo assim que o funcionário, se você deixar, ele é que nem um parafuso, ele vai frouxando, né? E você tem que sempre dar uma apertadinha nele para poder, né, reciclá-lo. Olha, não pode fazer isso, tem que fazer as regras e as normas, como se comportar, comportamento, a comunicação deles com todo. Então, tem um treinamento. E esse é um grande benefício. E custo, poucas pessoas pensam que a terceirizada ela é mais cara, mas ela não é. No primeiro momento, ela pode estar comparada com o mesmo valor dos funcionários orgânicos, mas a partir do segundo ano em diante, ela começa a ficar mais em conta, exatamente por causa da rescisão,
da multa do fundo de garantia, E, infelizmente, nós temos uma cultura aqui no Brasil que a gente não põe essa conta no seu condomínio mensalmente. Que Às vezes não põe. Ele não coloca. Não faz a previsão, né? Não faz a previsão. Um fundo para demissão, para fé, para tudo, né? Isso, principalmente para o fundo de garantia. Eu conheço muitos prédios aqui que estão com grandes problemas de demitir o funcionário porque eles não têm condições de pagar a multa do fundo de garantia porque isso não esteve no orçamento do seu... Meu pai passou por isso. O funcionário tinha 30 anos, selador. Nossa, não tinha condições de mandar embora bomba. ele, porque tinha um salário alto. Foi difícil. Então, é uma realidade isso. É uma realidade que não tem visão de mudanças, sabe? Porque as pessoas que é o valor do condomínio baixo, hoje, eles não querem saber que daqui a 20, que nem 30 anos, na situação do prédio do seu pai, eles tiveram que ficar com uma pessoa que provavelmente não estava prestando um bom serviço, porque eles sabem, né, do histórico do condomínio, eles sabem das finanças do condomínio. Então, eles não prestam serviço de excelência porque eles sabem que o prédio não tem condições de dispensá-los. Só para ir para o intervalo, que está estourado no tempo, o pessoal fala de rotatividade, mas normalmente não tem, porque todos os prédios que eu morei são quase os mesmos funcionários o tempo todo na portaria de manhã. Então, essa rotatividade, ela não existe, só se acontecer de alguém ficar doente, porque eu estou no meu prédio há 2 anos e é sempre os mesmos porteiros que estão ali, os atendentes, são sempre os mesmos funcionários. De limpeza muda um ou outro, mas são sempre os mesmos que ficam. Sim. Então, isso é importante também falar para o telespectador. Muito importante a rotatividade, porque é bom para vocês e bom para nós, porque a gente contrata aquela pessoa para aquele prédio, ele fica lá e não tem que ficar tirando de um lugar e pôr para o outro, porque isso não é bom nem para nós, nem para a empresa, nem para o cliente. É isso mesmo. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre segurança, facilities e Media Out of Home. Nossos convidados, Ina Adolfato, diretora da Movimento Serviços Especiais de Litoral Segurança Patrimonial, e Marcelo Bozani, gerente comercial da Eletromídia Litoral Paulista. Marcelo, em São Paulo, a Eletromídia e a Claro oferece diversos pontos de ônibus inteligentes. Eu li uma matéria há pouco tempo atrás sobre isso, não sei se foi na própria Eletromídia ou não. O programa Abrigo Amigo, com terminais com atendimento e acolhimento para as mulheres, permite à noite, tarde da noite, né? Como tem sido essa repercussão? E vocês estudam instalar em novas cidades, como Santos, por exemplo? Sim, isso foi um projeto piloto, por acaso premiado, né, pela iniciativa, né? É um negócio muito importante porque as mulheres, em sua maioria, quando estavam em ponto de ônibus, né, corre risco de assalto, violência, uma série de coisas. E a Eletromídia hoje, não falando somente do Abrigo Amigo, mas a Eletromídia, ela costuma muito desenhar projetos que a gente chama 4 mãos, né, sempre com o cliente. Então o cliente tem uma ideia disso, o que a gente pode fazer, a gente faz aquela mistura e sai. O projeto O Abrigo Amigo só que assim, a gente depende de uma série de fatores. Por exemplo, você acha que a gente não queria estar instalado? Depende, só que depende de prefeitura, licitação, uma série de fatores. Mas eu acredito que muito em breve é uma coisa que está no nosso radar e a gente, de repente, pode ter uma surpresinha muito em breve. Assim eu espero. Porque, inclusive, tem que ter o suporte, o apoio, até mesmo a contratação da prefeitura, né? Toda a mídia, que eu falo assim, existe muita mídia irregular ainda na cidade. É gente que acha que pode sair pondo placa não é assim, né? A cidade, ela tem leis específicas para o segmento. Por exemplo, a gente tem essa mídia de rua, a gente paga uma taxa de publicidade para o governo, como qualquer mídia. Então, se a gente vai pegar os pontos de ônibus de Santos, a gente por lei, né, vai ter obrigatoriedade de cuidar desse ponto, modernizar, uma série de coisas e também ter esse repasse para a prefeitura, né? Então, isso é uma coisa que a gente está sempre antenado e que não só essa, mas outras ações poderão acontecer dentro da nossa cidade. Excelente. E como a tecnologia tem transformado os serviços de portaria, né, e também de segurança patrimonial nos últimos anos, a integração entre tecnologia e mão de obra humana é o caminho ideal? Eu sempre digo, né, isso
não de hoje, mas de muito tempo, que a tecnologia ela é uma ferramenta de apoio ao porteiro, por exemplo. Vou dar um exemplo de um porteiro, né? As câmeras, o sensor de presença, controle facial de entrada. O controle facial. Isso ajuda ao porteiro, ao homem, né, de prestar atenção mais em outras funções que ele tem do condomínio, da segurança, um exemplo, de ficar mais atento às câmeras, porque não precisa ficar apertando o botãozinho, por exemplo, para a entrada no reconhecimento facial. Então, eu acredito muito que a tecnologia é uma ferramenta para ajudar o funcionário, sim. Com certeza. Já está no começo disso ainda, com a IA indo, bombando, começando, dando os primeiros passos, isso aí vai longe. A gente nem sabe o que vai acontecer, né? Isso aí. Marcelo, a unidade Eletromídia aqui na Baixada, né, está sempre entre as primeiras do Brasil. Já participei da premiação que vocês fazem e tal, um sucesso de evento, muito legal. Como vocês enxergam o potencial do mercado publicitário aqui no Litoral Paulista? Ainda tem o que crescer? Ah, com certeza, né? Eu falo assim, a gente está há 16 anos no mercado já, né? Parênteses, dá para crescer mais? Quer dizer, dá? A Eletromídia tem condições, porque às vezes eu quero anunciar numa televisão, mas pô, já tem bastante, tem que esperar um pouquinho, essa aqui. Tem espaço ainda para crescer mais? Como seria esse crescimento? Cara, crescimento assim, Santos é a segunda ou a primeira cidade mais vertical do Brasil, né? A gente está num paralelo com o Balneário Camboriú. Verdade, isso, esqueci. Então, é o que eu falo, cara, prédio assim, eu falo, semanalmente cai em torno de mais ou menos 10 a 15 prédios para a gente instalar. Nossa. Só que assim, o custo de instalação, ele é um custo alto, relativamente alto, então a gente também tem que escolher a dedo esses condomínios. Pela gente, a gente instalava em todos os prédios de Santos. O problema é que assim, a gente tem que pensar também no nosso anunciante, porque se eu estou olhando para aquele condomínio, eu tenho que olhar aquele condomínio também de uma visão comercial. Ou seja, o Barroso, a Iná, que são empresários, e tem que falar, eu quero falar com as pessoas que moram nesse prédio. Então, exatamente, a gente faz essa escolha. Por exemplo, as cidades da região. Guarujá é uma cidade que eu quero instalar residencial e não consigo. Por quê? Porque Guarujá, em sua grande maioria, os prédios residenciais são de 70% de ocupação de população flutuante. Então imagina, você vai anunciar, você vai pagar para mim para falar com o fantasma? Não, você quer falar com o público. Esse público nesses prédios, como em Guarujá, só está no final de semana, no meio de semana. Eu fui, às vezes eu pego um ponto, eu mesmo vou fazer a visita pessoalmente. Eu fui num prédio no Guarujá, eram 16 andares, um condomínio pé na areia praticamente, altíssimo padrão. Perguntei para o zelador, tem algum apartamento também? Não, está tudo vendido. Eu falei, quantas pessoas efetivamente, quantas famílias moram aqui de segunda a segunda? O cara falou, quantas? Chuta. Sei. Uns 12. Nossa, não dá. Uma família. Mas, Marcelo, é mais fácil você parar com um folder na porta da garagem, esperar o carro sair para você entregar para o cara do que fazer propaganda dentro do prédio. Eu acho assim, que dá para explorar muito estabelecimentos comerciais, por exemplo, todos os supermercados, as filas, os clubes de esporte, os clubes onde é permitido, porque as pessoas ficam às vezes na fila do caixa, se bem que hoje os caixas são mini mercados. Então, nesses lugares, eu acho que se atinge um público também bem grande, né? A gente, por exemplo, a rede Pão de Açúcar, a gente está em todas as lojas do Pão de Açúcar, os empórios de alto padrão aqui da nossa cidade conhecidos. Como a gente fala, a gente procura cada vez aumentar. Tem ambientes, por exemplo, muita gente fala assim, por que vocês não estão em restaurante? Pô, a gente tem ótimos parceiros, restaurantes aqui na cidade, restaurante que todo mundo fala. Só que restaurante você tem duas audiências, almoço e jantar. Mas restaurante também. Só que assim, eu vou almoçar com você. Você vai prestar atenção na tela ou você vai prestar atenção no que a gente está conversando? Até celular a gente pede para não ficar com um celular na mesa. É exatamente isso. É mais ou menos a ideia. E outra coisa, quando eu fiz aquela pergunta, eu queria um determinado local. E aquela televisão daquele prédio é que não tinha mais espaço. Verdade tem que ser dita. Você lembra que eu te pedi? Eu quero ir em tal lugar, nem me lembro qual foi o prédio. Não, aqui não dá mais porque já está cheio essa grade por enquanto. Não sei se foi no Corporate. Provavelmente é o Corporate. É o mas aí mais aquele prédio específico, né? Mas eu falo assim, a gente tem espaço ainda. Tem muito espaço ainda para crescer na cidade e a gente vai crescer cada vez mais, isso é fato. Quero agradecer muito a Iná, ao Marcelo Bozani pela presença, quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.
Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.